20 anos do Pentacampeonato Brasileiro disputado na única Copa do Mundo até hoje, na Ásia. Mas a seleção brasileira não chegou para aquele Mundial de 2002 como favoritaça ao título. Aliás, bem pelo contrário. Hoje o Nonsense Futebol vai te lembrar como foi a campanha de preparação do Brasil para a Copa do Mundo na Ásia e na Coreia. Talvez você esteja cansado de saber que só na última rodada das eliminatórias para a Copa de 2002, o Brasil definiu sua vida. A seleção tinha que vencer a Venezuela, a pior equipe daquela campanha, para enfim carimbar a vaga no Mundial Asiático. Alegria, pô, com alegria. Partir futebol, gente. Personalidade, pô. Naquela partida, os 3-0 foram obtidos em menos de 35 minutos. Porém, só o fato de o Brasil chegar na rodada 18, precisando do resultado, já foi muito para a imprensa e para os torcedores. Não havia nem garantia de que o Filipão seria o técnico na Ásia. Por mim, vou ficar, pelo Ricardo, devo ficar, pelo nosso presidente, pelo Alfredo atualmente, devo ficar, então acredito que ficarei. Sabemos que temos que melhorar sim, nós somos cientes disso. Agora trabalhando, e a gente vai ter tempo dessa vez. O ano virou, o Filipão foi mantido no cargo e a seleção tinha 7 jogos de preparação para tentar achar os jogadores que deveriam ir para a Copa e também melhorar os ânimos junto à torcida. O ano começou com vitória, mas não com empolgação. Em 31 de janeiro, a seleção recebeu a Bolívia no Serra Dourada lotado. Só que o placar incomodou quase todo o primeiro tempo. E os pedidos por um certo baixinho já começavam a incomodar o Filipão. O zagueiro Cris abriu o placar no finzinho do primeiro tempo e o segundo reservou um passeio, com direito a gol de estreante. Kleberson, que meses mais tarde seria um dos melhores em campo na final, contra a Alemanha. Pela primeira vez ser convocado, poder fazer um gol, acho que é uma emoção muito grande. Com certeza isso aí não vou esquecer, vai ficar na minha memória, no meu coração. Aliás, não foi só ele de estreante a marcar. Anderson Polga, que surgia muito bem no Grêmio, também deixou dele. No fim, 6-0. Uma semana depois, o Brasil foi a Riad enfrentar a Arábia Saudita. Uma novidade na equipe. A Arábia serão os mesmos que aqui estiveram, mais o Djalminha. E foi justamente ele quem salvou a pele brasileira. O time de Filipão seguia sem empolgar. Tanto que a Arábia Saudita, que no fim das contas foi a pior seleção da Copa do Mundo, deu alguns sustos no Dida. Mas Djalminha salvou. Canhotaço certeiro no canto de Aldeia, o famoso goleiro de calças compridas da Arábia. E foi só, 1-0. Quem tem jogadores de boa qualidade na batida da bola, tanto poderia ser o Juninho como o Djalma. Aquilo ali é um meio pênalti. E os jogadores trabalham para isso, fizeram uma boa apresentação. Mas, como eu disse, pecamos naquele item de acerto na jogada final. Eram 2 jogos no ano, 2 vitórias, 7 gols marcados, mas 0 empolgação da torcida. O que fazer então? Enfrentar uma das piores seleções da Europa para tentar melhorar os ânimos. Foi o que a CBF organizou. Era o começo de março e a seleção só tinha atletas do futebol brasileiro contra a Islândia, número 54 do ranking FIFA, usando um time reserva e com jogadores semiprofissionais. Isso tudo num calorão no estádio José Fragelli, em Cuiabá. Em 20 minutos, o Brasil já tinha marcado com Anderson Polga e Kleberson. De novo eles, os estreantes lá do começo do ano. O problema é que parou por aí. Uma atuação travada no popular 3-5-2 de Filipão rendeu vaias do torcedor, algo bastante destacado na imprensa do dia seguinte. E se liga no trecho, o ataque era o que mais incomodava. Os testados Edilson, França, Washington e Marques não aproveitaram a chance. Nenhum deles fez a torcida esquecer Romário, que de novo teve o nome gritado no estádio. Na reta final, o Brasil mudou meio time e com o cansaço islandês, deslanchou a fazer gols. Foram 6 ao total. Só que o último gol da partida é que acabou virando notícia. Steinsson marcou o único e histórico gol para a Islândia, 6-1. Era só a segunda finalização a gol dos nórdicos. O Dunner toma gol da Argentina, da Inglaterra, toma um gol da Islândia. E aí um gol, Steinsson, número 14, já entrou para a história do futebol da Islândia. Fez um gol na seleção brasileira. Muita gente nas arquibancadas sequer viu o gol da Islândia. Sabe por quê? Porque já tinham ido embora. Pois é, os repórteres na transmissão da partida disseram que muita gente pegou e picou a mula antes dos 30 do segundo tempo, porque o jogo não estava empolgando. E essa partida veio só algumas semanas depois de uma pesquisa no Datafolha que foi muito, mas muito incômoda para o Felipão. Olha aí, deu na Folha de São Paulo de 27 de fevereiro de 2002. Nada mais, nada menos do que 69% dos ouvidos
era favorável à convocação do Romário, de 36 anos, e que vinha de temporadas muito boas no Vasco da Gama. Essa mesma matéria da Folha indicava que o presidente do Brasil na época, Fernando Henrique Cardoso, e também o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, eles queriam que o Romário fosse convocado para a seleção. Inclusive, o presidente da CBF tinha almoçado com o Baixinho e depois almoçado com o Felipão, mas jamais revelou o teor das conversas. Mas afinal, qual que era a justificativa prática e verdadeira para que o Felipão não chamasse o Romário? Romário foi chamado pela última vez justamente na estreia do Felipão, em julho de 2001, na derrota para o Uruguai em Montevideo. Romário, número 11, o técnico é Luiz Felipe Scolari. E conforme a matéria da Folha, Scolari teria dito a pessoas próximas que o atacante havia cometido atos de indisciplina no Uruguai, mas teria mais. Eu tenho a convicção de que o Romário está fora da Copa do Mundo desde o dia seguinte do jogo contra o Uruguai. No jogo contra o Uruguai, o Scolari convocou o Romário, deu a ele a braçadeira de capitão, confiou nele e logo depois pediu um favor. Pediu ao Romário que ele fosse à Copa América para ajudá-lo no início do trabalho. Romário disse, não posso, eu tenho que fazer uma cirurgia na vista. Não fez a cirurgia na vista e foi jogar com o Vasco no México. Ali aconteceu uma quebra de confiança. Tenho certeza de que o Romário está fora da Copa desde o jogo contra o Uruguai. O jogo seguinte seria em 27 de março de 2002, e foi especial. Não teve Romário, e o Felipão continuou sendo muito criticado, mas teve Ronaldo. 2 anos e meio depois das graves lesões no joelho, Ronaldo Fenômeno voltava a vestir a amarelinha. Faltava pouco mais de 2 meses para a Copa, e aquele jogo contra a Iugoslávia, que veio com o time principal para o amistoso em Fortaleza, seria uma prova de fogo. Ele ainda era tratado como Ronaldinho, e voltava a usar a consagrada 9. Só faltou o gol, para ele e para o time no primeiro tempo. Eu não aguento não, mas a gente vai treinar bastante. Aí, nosso objetivo sempre foi a Copa do Mundo, então foi um bom começo. No fim das contas, o Luizão, que antes tinha ficado de fora de algumas relações por ter entrado na justiça para sair do Corinthians, decidiu. O gol da noite foi dele. O curioso é que ele vinha sendo vaiado pela torcida cearense, eleito como vilão por, no entendimento da galera, tirar o lugar do Romário do time. Tem gente que diz que eu preciso de um pouco mais de carinho. Qualquer jogador que tivesse feito os gols que eu fiz pela seleção teria mais reconhecimento. Falou o Luizão depois da vitória sobre a Iugoslávia, lembrando os 2 gols dele na rodada final das eliminatórias. Reza a lenda que esse jogo contra a Iugoslávia aqui acabou ajudando e sendo decisivo para o Luizão ir para a Copa do Mundo. Afinal, ele tinha conseguido um lugar no Grêmio, onde jogou muito pouco, fez só um gol, mas seguiu a ordem do Felipão de achar um clube para jogar e se manter em forma para estar disponível para a Copa do Mundo. Agora só faltavam 3 jogos para a estreia brasileira na Copa do Mundo contra a novata Turquia. O próximo desafio em amistoso era Portugal, do astro Figo, mas uma equipe que vinha cambaleando. Tanto que Portugal tinha levado 4-1 da Finlândia em casa, no mesmo dia em que o Brasil vencera a Iugoslávia. E esse jogo tinha áreas de decisão. Afinal, poucas semanas depois, o Felipão iria anunciar os 23 convocados para a Copa do Mundo. E para esse último amistoso sem a lista definida, 2 surpresas. Euler, do Vasco, e Paulo César, do Fluminense, foram chamados. O atacante vascaíno foi a maior surpresa, até para ele próprio. Eu soube pela minha mulher, fiquei surpreso. Neste ano tive diversos problemas físicos e de contusão, mas me recuperei e voltei em um bom momento. Espero agradar ao Felipão e estar na lista final que vai à Copa. Spoiler, não deu certo, o Euler não foi. Já o lateral Paulo César concorria com Roberto Carlos por um lugar como titular e voltava a ganhar chance depois de perder o jogo com a Iugoslávia. Quero levá-lo mais uma vez para tirar as minhas dúvidas, disse o Felipão. Outra curiosidade dessa última convocação é que o Kaká, que vinha tendo boas atuações pelo São Paulo, acabou ficando de fora da lista. Antes do jogo, Pelé e Eusébio chamaram a atenção. Em campo, o trio de R's no ataque, com Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo, começou a brilhar. As chances de gol eram quase sempre com eles. Mas quem marcou foi Portugal, viu? Roque Júnior se perdeu na marcação e Sérgio Conceição fez o primeiro em Lisboa. Já com Edilson em campo, o Capetinha sofreu pênalti e Ronaldinho Gaúcho deixou tudo igual. Um empate ok, mas que causou calafrios na imprensa. Por que Roque Júnior não sai do time nunca? Por que Emerson não fica só na marcação e deixa outro que sabe passar a bola mais à frente? Por que não fala Rivaldo que futebol é jogo coletivo? No mais, tá valendo, Felipão. A convocação do Felipão teve, claro, muita crítica da imprensa e também dos torcedores. Afinal, Romário não foi chamado. E o Djalminha, que semanas antes tinha dado uma cabeçada contra o técnico do Deportivo La Coruña, também ficou de fora.
Foi determinante também, sim, mas não foi apenas isso que me fez optar pelo Kaká. Se aqui Romário era pedido, na Europa a surpresa foi a ausência do Jardel, artilheiro por lá com 42 gols na temporada. Lamento por esses atletas, mas tinha que fazer uma escolha de 23 e foi o que eu achei mais interessante. E teve pressão, claro. Olha, eu achei que foi uma injustiça não convocar o Romário. O povo quer, a imprensa quer, leva o homem, pô. Foi apenas a rebeldia do Romário que tirou ele da seleção. Mas não teve pressão que fizesse o homem mudar de ideia quanto a algumas coisas. Eu prefiro passar por bode expiatório e resolver com a minha cabeça do que resolver com a cabeça dos outros e depois ser crucificado igual. Não ganhou, tá morto igual. O Brasil agendou 2 amistosos antes da Copa, já com a lista definida de convocados. O primeiro seria contra a Catalunha e houve um momento de preocupação. Rivaldo perdeu o jogo contra os catalães no Camp Nou em 18 de maio com uma lesão. Porém, Filipão garantiu que não tinha risco de corte pro atacante. Sem ele, e com um time titular que no fim das contas foi diferente da base usada na Ásia, o Brasil não teve grandes problemas para vencer. Quem brilhou foi um cara que, poucos anos depois, iria fazer chover naquele Camp Nou, com a camisa do Barcelona. Ronaldinho Gaúcho marcou 2 nos 3-1 da seleção. O Brasil então viajou para a Ásia e uma semana depois estava na capital da Malásia para o último teste antes do Mundial. Diante de 50 mil torcedores e contra uma equipe muito mais fraca do que a seleção da Catalunha, o Brasil não foi bem não. A crítica foi forte depois do jogo. Sem eficiência no ataque, com Rivaldo e Ronaldinho Gaúchos apagados em campo, o primeiro tempo foi um show do goleiro malaio Azmin. Em várias oportunidades, o pequenino arqueiro da seleção da Malásia fez defesas espetaculares, tirando a atenção dos astros brasileiros. Felipão colocou Denilson no segundo tempo e aí os gols saíram em Kuala Lumpur. Primeiro graças à lambança da defesa malaia, aproveitada por Ronaldo. Já com Juninho Paulista, Kaká e Edilson em campo, a seleção sobrou. Juninho fez o segundo, depois Denilson mandou bem em jogada individual para o terceiro e Edilson fechou a conta a 11 minutos do fim. 4-0, mas nada que impedisse as críticas, né? Venceu, mas não convenceu. O velho clichê do futebol se aplica mais uma vez à seleção brasileira. Mas depois daquele amistoso, o resto foi história. A estreia na Copa foi cambaleante contra a Turquia, mas o Brasil engrenou, venceu as 7 partidas e o resultado final você deve lembrar, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero também que você deixe o seu like e se inscreva no canal. É muito importante que você esteja inscrito, afinal ajuda o canal a continuar produzindo conteúdo e mostra pra gente que estamos no caminho certo. Estamos aqui quase que diariamente contando histórias do futebol alternativo pelo mundo, então a sua inscrição é muito bem-vinda. Espero que você tenha gostado e eu volto na próxima. Tchau!